Temos a honra de trazer para a sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, o professor José Pastore, sociólogo, grande especialista em legislação trabalhista, mas hoje ele vem na condição de fundador da empresa brasileira de pesquisa agrícola, a Embrapa, que completa 50 anos neste ano de 2023. E completa 50 anos debaixo de fogo do MST. Vamos discutir tudo isso aqui com o professor Pastore. O professor Pastore tem 88 anos, é isso, pastor? É isso mesmo. É paulistano da Gema. Eu sou cidadão paulistano, mas sou emprestado, né? É paulistano, nasceu em São Paulo, é sociólogo, é membro da Academia Paulista de Letras e também do teatro, como é que é? Conselho Consultivo da Fundação OSESP, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Está praticamente saindo agora aqui do Teatro Municipal, onde foi ver a ópera Guarani de Carlos Gomes. Professor Pastore, é um prazer tê-lo aqui comigo. Um velho Prazer amigo, é meu, Neumann. Prazer é meu, Neumann. Uma grande fonte. Muita alegria, muita alegria. Professor Pastore, eu sempre tenho dito aqui, inclusive falei no meu vídeo de hoje, no canal YouTube, que a Embrapa é um dos poucos orgulhos nacionais, uma das poucas coisas das quais o Brasil tem que ter orgulho. A sua visão sobre isso é mesmo? A Embrapa é um orgulho brasileiro? O que se nota, não é, de uma maneira muito clara, é que o Brasil é outro depois da Embrapa, né? Depois da Embrapa, o Brasil assumiu uma posição de liderança e até uma referência mundial em termos de produtividade agrícola, né? E isso foi graças à adoção de tecnologias criadas e pesquisadas pela Embrapa, é claro, por outros institutos também de pesquisa, mas a Embrapa teve um papel muito grande nesse meio século aqui, na promoção dessas tecnologias e na difusão dessas tecnologias em várias áreas do setor agropecuário, né? Em várias áreas. Daí o resultado que o Brasil está hoje desfrutando, né? Uma pauta de exportações que está bastante carregada no agro e que é reconhecida mundialmente como uma produção de excelência, né? Como é que num país como o Brasil, que tem uma casta, né, de funcionários e políticos, que gasta praticamente todo o erário, né, a Embrapa conseguiu sobreviver nesses 50 anos como símbolo de excelência? Como é que isso foi conseguido, professor José Pastor? Bem, eu não acompanhei de perto digamos, a execução do projeto Embrapa, né? Eu participei da criação da Embrapa, eu fui o coordenador de um grupo que fez a proposta ao governo Médici, na ocasião, por meio do presidente, do ministro da Agricultura, Fernando de Cirne Lima. Mas naquele projeto, nós fizemos alguns balizamentos que foram seguidos até hoje. Eu acho que isso garantiu o sucesso da Embrapa em grande parte. Quais são esses balizamentos? Na ocasião, nós dissemos o seguinte: olha, para ter um bom instituto de pesquisa, é preciso ter bons pesquisadores. O Brasil precisa, então, gerar bons pesquisadores. Há uma necessidade, portanto, de treinar 1.000 pesquisadores no nível de PhD nas melhores universidades do mundo. Essa foi a proposta do projeto, né? Em segundo lugar, analisando o sucesso da Revolução Verde naquela ocasião e dos centros de pesquisa internacionais que estavam tendo muito êxito nas Filipinas, na Índia, no México,
nós propusemos que os centros de pesquisa fossem criados por produto, arroz, feijão, milho, soja, e também por região, obedecendo às diferenças regionais. E há uma terceira condição, um terceiro parâmetro, que essa empresa, que essa instituição, desenvolvesse um contato muito íntimo com o setor privado, uma interface muito grande com o setor privado, para captar as demandas e poder fazer as entregas, né? Essas três condições foram observadas. Eu participei da solenidade de 50 anos da Embrapa no mês passado, o que muito me honrou. Eu verifiquei que a Embrapa, em lugar de treinar 1.000 PhDs, né, a Embrapa treinou 2.000 PhDs nesse período. A Embrapa manteve, e a pessoa do seu primeiro diretor e depois presidente, Eliseu Alves, foi fundamental, manteve aquela filosofia inicial de muita focalização por produto e por região. Em terceiro lugar, a Embrapa manteve essa interface permanente com o setor privado, aprendendo, entregando, vendendo. Hoje até ela tem possibilidade de ter royalties daquilo que ela gera e cria. Então, isso aqui foi fundamental. E, sobretudo, foi crítica e decisiva a atuação do ministro Cine Lima, então, da Agricultura. Ele era um professor na Escola de Agronomia, conhecia bem a necessidade da pesquisa agrícola, apoiou o projeto logo de cara e fez questão de obter uma aprovação do presidente muito rápida, mantendo dentro da estrutura da Embrapa esses elementos. E ela conseguiu varar todo esse tempo aqui, blindada, digamos assim, das intervenções políticas e do empreguismo político partidário, que é muito comum, porque ela valorizou muito o mérito intelectual, e essa era a ideia. E os pesquisadores que foram treinados lá fora, e muitos que foram treinados aqui também vieram trabalhar na Embrapa, eles trouxeram a ética do trabalho daquelas organizações, onde a valorização do mérito intelectual é central. Não existe outra coisa para ser valorizada senão o mérito intelectual. Professor Pastore, os agrônomos formados na Exalc tiveram quer dizer, a competência, o trabalho da Exalc teve alguma participação nesse sucesso em matéria de ciência e tecnologia da Embrapa? Houve uma ligação, houve uma conexão? Não, teve uma grande participação. A Escola Superior de Agronomia de Piracicaba teve uma grande participação na formulação do próprio projeto e, sobretudo, ao ceder um dos seus mais brilhantes professores, que era o Dr. Almiro Blumenschein, para fazer a direção científica da Embrapa. E ele foi o diretor científico da Embrapa durante um bom tempo. E ele não só se articulou bem com a sua alma mater, que é a Escola de Piracicaba, como de todos os outros bons institutos de pesquisa que existiam no Brasil. O Agronômico de Campinas, o Instituto Biológico, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, os institutos de pesquisa de Lavras, de Viçosa. Ele se articulou muito bem com esses institutos e foi um elemento crucial. Então, eu acho que a Exalc está presente aí dentro da formação da Embrapa. O sucesso tecnológico produzido pela Embrapa tem alguma coisa a ver com a grande virada que foi representada pela importância do agronegócio na balança comercial brasileira? Eu sempre digo que o agronegócio é uma espécie de galinha de ovos de ouro do Brasil. O Brasil fracassa em praticamente tudo, menos no agronegócio, que, por exemplo, cria uma grande um grande antagonismo com os agricultores europeus que não têm a mesma tecnologia do agronegócio brasileiro e terminaram perdendo a guerra, e o Brasil parece que segue firme, apesar dos problemas que nós vamos tratar agora, daqui a pouco,
Qual é quem ajudou mais? O agronegócio ajudou a Embrapa ou a Embrapa é que mais contribuiu para o sucesso financeiro e tecnológico do agronegócio no Brasil? Boa pergunta, né, Mani? O Brasil sempre teve muitas vantagens comparativas no setor do agro, não é? A extensão de terra, um clima propício, possibilidade de mais de uma safra, água, sempre teve as condições favoráveis, não é? E, ao mesmo tempo, o Brasil tinha dificuldade de produzir até a própria alimentação da sua população, porque nós importávamos, naquela época, vários produtos da mesa do brasileiro. E o ministro Cine Lima dizia, olha, precisamos ter um instituto de pesquisa que ele seja capaz de alavancar a produção para o Brasil e para o exterior. A demanda do exterior estava lá também, a demanda do Brasil estava aqui, estava instalado. O que estava faltando era produção em grande escala e produção com produtividade, né? Que era o fundamental. Então, ao entrar de forma pesada na melhoria da safra, das variedades, da produção em geral, eu não sou agrônomo para lhe dar todos os detalhes do impacto da pesquisa agrícola, mas ao avançar os novos conhecimentos da ciência, tanto o mercado interno quanto o mercado externo se beneficiaram disso. E o Brasil se beneficiou da exportação para esse mercado externo que estava ávido por produção agrícola e ainda está hoje, né? Eu acho que foi uma interação entre as duas forças, mas a força da Embrapa foi decisiva na conquista desse enorme cenário agro do mundo, onde a Embrapa está sempre presente. Aliás, os centros de pesquisa da Embrapa hoje estão no exterior também. Você tem centros nos Estados Unidos, tem centros na África, tem centros... Porque ela é uma referência mundial. Doutor Pastore, eu fui muito amigo do José Américo de Almeida. Este ano, o centenário do grande livro dele, uma espécie de Os Sertões do Sertão, que é A Paraíba e Seus Problemas, e eu estou participando dessa edição com um trecho da Fortuna Crítica. E eu frequentava muito a casa dele, e ele sempre dizia para mim que o problema do Brasil era basicamente fundiário, e ele defendia muito a reforma agrária. Me parece que essa visão foi completamente mudada, tanto pelo agronegócio como pela Embrapa. De qualquer maneira, de uma certa forma, demonstra a razão, dizia Américo, de que o problema era um problema que se concentrava no campo, e esse problema não foi resolvido pela reforma agrária, porque nós não tivemos a reforma agrária, mas por uma agricultura. O agronegócio é uma agricultura de capitalismo moderno para frente, né? Como o senhor vê, como o senhor analisa esse aspecto? O agronegócio revolucionou a ponto de tornar desnecessária a que o Zé Américo considerava muito necessária a reforma agrária, naqueles anos, nos últimos anos da vida dele? Você está dando a pista aí para essa resposta, né, Neumann? A a agricultura moderna, ela é intensiva em capital, né? Porque ela utiliza muita tecnologia, né? Tecnologia mecânica, né? Que é bastante cara, tecnologia biológica, tecnologia química, são componentes que exigem capital, exigem recursos para você poder comprar e investir. Necessita de tomar empréstimos, né? Ter crédito. E isso tudo foi fazendo com que aqueles, digamos, aqueles produtores que tinham o potencial de adquirir essas condições passassem a ter não só o potencial, mas ter a realidade de ter essas facilidades disponíveis, todas pela pesquisa agrícola, né? E isso realmente marcou, está marcando a agricultura moderna como uma agricultura de alta sofisticação, né? A agricultura de subsistência, que é aquela que está fora desse campo tecnológico, ela é um problema social até hoje, né? E aí é uma questão complexa, sabe, Neumann? A questão é de saber se essa agricultura familiar de subsistência, se ela tem
muita quilometragem daqui para frente para viver da sua produção, uma vez que essa produção também sofre a concorrência do grande produtor, que apresenta os produtos muitas vezes de melhor qualidade e de menor preço. É um dilema muito grande, para o qual eu não tenho solução, mas eu tenho acompanhado a literatura e tenho visto que muitos economistas agrícolas dizem o seguinte: olha, será inevitável que essa população, ela, aos poucos, ela comece a entrar em outras atividades produtivas, ou na própria localidade, ou em outras localidades. E o Brasil já fez muita migração rural e urbana, né? Mas parece que ainda há um espaço para fazer. E o importante aí é de verificar em que medida o Estado pode oferecer para essas pessoas determinadas habilidades que permitem a elas entrar em atividades diferentes daquelas que elas praticam hoje, principalmente as atividades do setor do comércio e do serviço, que é o que domina a economia moderna. Eu só acho que não dá para conviver a agricultura familiar, que depende de uma reforma agrária que nunca houve, com uma agricultura tecnológica moderna, como da cidade de Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, como no Pará, grandes extensões de terra, né? Não há essa possibilidade de convivência. O que precisa de haver, pelo que eu entendi, o que precisa haver é um incentivo, uma injeção, até mais de educação do que de finanças, do governo, do Estado brasileiro, para ocupar essas famílias que vivem de agricultura em outras atividades em que elas possam, inclusive, ganhar dinheiro para comprar os produtos da agroindústria, né, Eu doutor penso que Pastor? o caminho de médio e longo prazo é esse, meu mano. Mas existe um problema de curto prazo, né? Enquanto isso não acontece, o que você faz? É preciso prover assistência técnica para essas famílias, para elas fazerem o melhor possível durante esse período que ainda elas não têm condições de fazer todas essas transições que nós estamos aqui imaginando, meu. Eu acho que Doutor, esse é um dos problemas mais complicados que existe no setor agrícola brasileiro. agora aparece aqui um ator importante, que voltou a ficar importante aí no governo Lula, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O Lula levou o Stedley para a China, o MST está na pauta do governo. É, qual é, que tipo de ação social efetiva esse trabalho terrorista do MST pode ajudar as famílias pobres que vivem da própria agricultura, sem prejudicar o grande negócio do Brasil, que é o agronegócio? Eu acho que todos têm notícia que o movimento do MST ele tem organizado, digamos, unidades de apoio à produção, por exemplo, através de cooperativas, né? Eles têm inaugurado, têm administrado várias cooperativas para realmente ajudar, principalmente os agricultores mais pobres e mais distantes desse modernismo tecnológico, para sobreviver e crescer. Isso é louvável. Agora, o que não é admissível num regime democrático é a invasão da propriedade privada para qualquer tipo de propósito que você tenha na frente, não é? Quando você desrespeita a propriedade privada no regime democrático, você está abalando uma das suas espinhas, talvez a espinha dorsal, que é a liberdade de você poder investir, falar, se expressar, assim por diante. E Então, empreender, esse e movimento tem empreender. Falar, empreender também, opinar e empreender. empreender. Exatamente. Então, eu acho que é um movimento que, desse ponto de vista das invasões, eles costumam dizer o seguinte: nós não estamos invadindo, nós estamos ocupando, porque a legislação diz o seguinte, que a propriedade tem uma função social. Então, se existir uma propriedade sem função social, ela poderá ser ocupada pelas pessoas que necessitam da terra, necessitam trabalhar, não é? Mas a gente verifica que
Não é bem assim. Há muitas invasões. Nós estamos falando da Embrapa aqui. Esse movimento já invadiu várias unidades de pesquisa da Embrapa no Brasil nos últimos 15, 20 anos. Aqui em São Paulo, por exemplo, no interior de São Paulo, uma das invasões destruiu pesquisas de 25 anos. 25 anos de pesquisa que foram destruídas. Então, eu acho que há limites e não há maneira de você justificar uma invasão de uma propriedade privada, não é? Essa é a minha noção. Eu acho que toda vez que isso acontece, isso está ferindo nos princípios fundamentais da democracia. E compete às autoridades se pronunciar, falar e punir também, quando for o caso. Então, eu vejo que é um movimento que tem méritos, que ele, de fato, tem capilaridade, ele cria essas cooperativas que podem ajudar bastante, mas que tem utilizado um método muito questionável. E, ultimamente, quando se fala assim, mas qual é a extensão das áreas improdutivas que podem ser, digamos, objeto potencial de uma ocupação? Cada vez menos, né? Cada vez menos nós temos áreas improdutivas. Nós estamos quase com o território todo sendo bastante ocupado, e isso um problema sério, isso de querer classificar como ocupação aquilo que é uma invasão típica da propriedade privada. A Embrapa está completando este ano 50 anos. Desses 50 anos, nem todos sofreram esse tipo de invasão. Eu tenho uma cabeça grande, dizem que cabeça grande é sinal de inteligência, mas não é não. A minha inteligência não é capaz de entender qual é a razão da ocupação de uma fazenda, de um laboratório de pesquisa que ajuda o país, que ajuda a agricultura do país. Qual é o sentido político e qual é o sentido econômico de uma invasão de uma propriedade, de um laboratório da Embrapa? E há quanto tempo isso vem acontecendo? Por quê? Olha, Neumann, econômico, eu não vejo nenhum. Não é um motivo econômico de você invadir um instituto de pesquisa e destruir todos os canteiros, os cultivares, as mudas, destruir tudo isso que está sendo pesquisado há 25 anos. Qual é o motivo econômico de fazer isso aqui? Vai implantar alguma propriedade dentro de uma estação de pesquisa, que, em geral, são áreas pequenas, né? São áreas... Agora, motivo político há de sobra, né, Neumann? Você que é especializado nesse campo, você sabe que essas coisas dão grande visibilidade, né? Elas chacoalham a sociedade e alimentam a polêmica, né? O, o doutor Almir Pazianotto, nosso amigo e seu colega de ocupação, né, porque o Almir também entende de sindicatos, como a sua especialidade maior, né? Mais do que a Embrapa, o senhor tem um envolvimento a vida inteira com a questão trabalhista, né? Foi o entrevistado da semana anterior, da semana passada, e ele comparou o apoio, ele disse que o apoio que Lula e Alckmin e alguns ministros do governo federal estão dando ao MST os caracteriza a todos como bolcheviques, ou seja, os revolucionários comunistas russos do começo do século XX até a queda da glasnost do Gorbachev. O senhor chegaria a esse ponto, professor Pastor? Eu, sinceramente, não tenho condições de rotular desta maneira, daquela maneira. Eu digo o seguinte: isso cria, quando se invade uma propriedade privada, seja ela rural ou urbana, isso cria uma instabilidade muito grande, né? Em primeiro lugar, para o próprio proprietário, né? Em segundo lugar, para outros proprietários vizinhos. Em terceiro lugar, para aqueles que vão querer investir e criar empregos através dessas propriedades. Então, é um desastre do ponto de vista da sinalização para o crescimento econômico. Eu acho que, sem precisar rotular, eu classifico esses movimentos como muito predatórios para aquilo que se pretende fazer do Brasil, que é um país pujante e ordenado, né? Que respeita as propriedades. Imagina um sujeito que está com um recurso para investir numa área e, de repente, ele tem uma ocupação ali de uma fazenda, ou às vezes até de um prédio,
como já teve aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ocupação de prédios inteiros, né? O que o investidor vai falar? O que eu vou fazer nessa área aqui que está sendo objeto de invasão e de insegurança jurídica, a respeito das quais o governo não se manifesta, o governo não exerce a sua autoridade, que está na própria Constituição, que é de manter a propriedade nas mãos dos seus legítimos donos. Ele não investe. É claro que não. Ele não investe. Essa obrigação de evitar esse tipo de coisa é estadual, federal ou municipal, doutor Pastor? Essa aqui é basicamente uma obrigação do governo federal, né? Porque a invasão de uma propriedade está atingindo em cheio a Constituição brasileira, né? Isso é coisa que entidades federais têm necessidade de intervir. Agora, o processo judicial como um todo e também o aparelhamento de todos os, digamos, de todos os regionais, os tribunais do Brasil, é que tem a necessidade de julgar e resolver de que maneira uma pessoa que ultrapassa as linhas da Constituição deva ser tratada na sociedade moderna. Agora, se nem executivo, nem judiciário não faz absolutamente nada, esses movimentos vão se multiplicando. E dentro deles já começa a aparecer os grandes oportunistas, né? E até os grandes interessados em fazer negócio com o próprio movimento, enfim, a coisa vai deteriorando. Eu acho que esse problema é muito sério no Brasil. Ele estava mais ou menos acalmado, né? Até alguns meses atrás, e eu me lembro até que durante a campanha da presidência, de 2022, um dos dirigentes do MST, ele fez uma declaração muito clara no jornal, dizendo o seguinte: olha, nós vamos dar apoio ao Lula, mas não pensa ele que ele vai nos abafar, ou que vai nos limitar nas nossas bandeiras de conquista de mais áreas e mais terras para os mais pobres. E nós vamos até um certo ponto com apoio a ele. Depois disso, ele tem que entender que nós temos os nossos propósitos e vamos perseguir nesse movimento. Parece que é isso que está acontecendo. O senhor falou aí num certo arrefecimento. Era sobre isso que eu ia lhe perguntar. Houve um arrefecimento, pelo menos na minha sensação de jornalista, de acompanhamento de notícia e tal, da ação terrorista do MST, e, de repente, no governo Lula se voltou e a gente vê claramente que o governo é omisso em relação à possibilidade de reprimir não a reivindicação da reforma agrária, mas reprimir as invasões terroristas de propriedades privadas e de laboratórios como a Embrapa. O senhor acha que a vitória do Lula, né, a tal da democracia do amor, superando a democracia do ódio, tem alguma relação de causa e efeito em relação a isso? Olha, Leandro, você está me perguntando uma coisa que é da sua praia, não da minha, né? Eu não tenho a sensibilidade política que você tem, mas eu tenho lido na imprensa que o agronegócio tem se preocupado muito com esse movimento, com essa volta do movimento de invasões de propriedades, né? E eu não sei se existe alguma intenção ligada ao agronegócio também, por parte desses movimentos, enfim, eu não tenho condições de poder imaginar o que está por trás de tudo isso aí. O fato concreto é que propriedade privada tem que ser respeitada. Ela tem que ter função social? Sim, tem que ter. Mas para chegar nisso, não é necessário você invadir a terra. Você veja, por exemplo, que hoje eu ia lhe perguntar sobre isso e o nosso tempo está acabando, mas eu vou perguntar porque ainda dá tempo de responder, né? Nós temos um horizonte claro de que
a agricultura brasileira avança no resto do mundo. Tanto a reação, principalmente da França, mas da Europa em geral, ao acordo com o Mercosul e tal, tem muita pressão dos agricultores incompetentes e que não são competitivos. É possível continuar avançando numa posição nessa guerra, sofrendo esse tipo de composição armada, de ocupação de terra, doutor Pastor? Inclusive da Embrapa? É, veja, a criatividade humana não tem limites, né? E a criatividade de um pesquisador bem treinado, ela é infinita, né? As novas ideias vão continuar surgindo para avanços tecnológicos e ganhos de produtividade. O Brasil, como ele tem as condições naturais básicas, e você agora está tendo a injeção de conhecimento muito seguro, tem um horizonte enorme pela frente para competir com outros países também, né? E essa é uma das razões que é uma muito grande na Europa, nos Estados Unidos e em outras partes, com o dinamismo tão rápido assim que ganhou a agricultura brasileira. Eu acho que é muito promissor o futuro do agronegócio aqui no Brasil e no exterior também. E para terminar, eu vou fazer uma pequena piada que eu não sei se o senhor vai. Se o senhor não quiser responder, não responde. Mas a verdade é que esses movimentos de ocupação, que agora estão surgindo no governo Lula, e apoio ao MST, lembram muito o negacionismo da ciência da extrema-direita bolsonarista. Um avanço, de certa forma, terrorista contra o conhecimento científico, a negação da ciência, né? Isso a gente está assistindo de fato, sabe? As tecnologias, elas estão alarmando o mundo, porque muitas delas destroem emprego, né? E isso dá uma insegurança muito grande para toda a sociedade. E até a gente vê movimentos agora de falar, vamos parar com as pesquisas em inteligência artificial, né? Até o Harari está comandando, ele está liderando o movimento dele. Isso lembra um pouco os ludistas, né? Os ludistas lá da Revolução Industrial, que saíram na rua para quebrar as máquinas porque achavam que as máquinas iam acabar com todos os empregos. Esse Quebrar os problema é, teares, quebravam os os teatros, teares. por causa dos teatros. Então, isso é uma coisa real, a gente nota que está se instalando esse medo na população. Uma parte deles é procedente, é preciso regular essas tecnologias, não tem dúvida, e, no meu entender, é preciso também tributar essas tecnologias, porque quando um robô retira um empregado da sua profissão, põe ele fora da fábrica, Neumann, esse empregado para de recolher recursos para a Previdência Social. E a empresa também para de recolher recursos para a Previdência Social. E o robô não recolhe nada. Mas só que a Previdência vai continuar tendo que arcar com assistência social para aquele trabalhador que saiu. Alguma coisa até para fechar essa equação, no meu entender, acho que temos que começar a discutir essa questão. Aliás, não sou eu que estou propondo. O pioneiro dessa ideia foi o Bill Gates, né? Ele que propôs a tributação dos robôs. É isso aí. Foi um prazer muito grande conversar com o Zé Pastore, depois de tanto tempo que a gente não tem se encontrado e não tem conversado, feito entrevista. É uma honra para a nossa sala Maria, a nossa sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, receber uma pessoa como o Pastore, tem um currículo notável, que tem uma grande participação nesse desenvolvimento que a agricultura brasileira vive através da fundação da Embrapa, inclusive saindo um pouco do seu campo principal, que é o campo sindical do trabalhador, a respeito do qual ele chegou a fazer agora um comentário final na entrevista. Eu quero agradecer muito ao professor Pastor por ter dado a honra ao canal José Lima de Preto da sua palavra sempre sábia. Obrigado, Neumann. Obrigado aos seus espectadores. Grande abraço. Abraço.